Meus amados irmãos, enquanto nós estamos aqui para dar início à Escola Bíblica Dominical, queremos primeiramente cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando aqui aos irmãos que quarta-feira será o culto de Santa Ceia. E o culto de Santa Ceia nós o realizaremos em família. Estaremos diretamente daqui celebrando a Deus a vitória conquistada na cruz do Calvário, e que rememoramos cada vez que assim procedemos até que Cristo volte. Portanto, aconselhamos aos irmãos a providenciar no dia o pão necessário, bem como o suco da vide e o vinho, para que, à medida que estejamos cultuando a Deus, na hora de consagrarmos o pão, o irmão esteja juntamente conosco fazendo isto, e também na hora de consagrarmos o vinho. E o irmão no lar estará com aquele que for o responsável no lar, celebrando a ceia com os membros na sua casa. E assim estejamos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Hoje à noite estaremos, na hora do culto, também dizendo algo. E queremos parabenizar neste momento a todas as mães. Usamos aqui o nome da irmã Raquel Mesquita para parabenizar todas as irmãs. Deus abençoe vocês de uma forma rica e especial. Continuem sendo exemplo que dignifique o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos fazer menção de algumas mães aqui: a irmã Nair Ribeiro, a irmã Maria do Carmo, a irmã Dini, e também temos a irmã Leocádia. Cada uma das irmãs, se nós formos citar, nós temos muitas irmãs da nossa capital, da nossa Igreja Assembleia de Deus em Teresina, e sintam-se representadas nestes nomes. O nome de Jesus seja glorificado. Quanto aos filhos, lembramos a palavra de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, o versículo 2, que diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Portanto, continuem os filhos também tomando esta posição de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Lá em Provérbios, capítulo de número 23, versículo 22, também há uma recomendação para os filhos concernente à mãe. Diz assim: não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Esta é a parte B do versículo. Portanto, ouça a palavra de Deus, e a promessa de honrar pai e mãe é de viver muitos anos mais, e recebe de Deus o seu aval. Deus abençoe vocês. Vocês continuam agora aqui com o superintendente da EBD, o evangelista Daniel Benedito da Silva, e está conosco também para compartilhar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, para pastor Guts, evangelista Guts, que estará juntamente convosco trazendo aqui um bom comentário para a lição de hoje. Deus abençoe. Estou agora partindo para um outro compromisso. Muito bem, a paz do Senhor, que o Deus de toda graça e consolação nos abençoe sempre. Queremos ainda convidar o pastor Irã, se possível, pastor Irã, cantar conosco aqui o hino 169, dá tempo de cantar? Então vamos convidar o pastor Irã para cantar, e daqui a pouco a gente entra aqui com o irmão professor Hudson, para nós tratarmos deste assunto muito interessante da lição de hoje, falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Vamos ver o tom aí, pastor Irã. Longe do Senhor da... Vamos orar, vamos. O irmão vai abrindo sua harpa aí no hino de número 169, e vamos orar já para o início desta EBD. Senhor Deus nosso que está nos céus, Tu és amoroso. Nós te louvamos pelo Teu amor e cuidado por nós. Neste momento, agradecemos os benefícios da Tua parte. O Senhor está trabalhando em nossas vidas de uma forma especial. E assim nós te adoramos, Senhor, porque Tu és aquele que nos ensinas o caminho que devemos andar. Fala conosco através da lição que será ministrada nesta oportunidade.
E abençoa, Senhor, todas as mães que neste dia estão sendo, Senhor, homenageadas e, Senhor, agraciadas por seus filhos que estão prestigiando-as neste dia. Te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem a minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Ele ali caiu no fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E a ti também te chama, pois deseja te salvar. Veja como é maravilhoso pertencer a meu Jesus. E a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E a ti também te chama, pois deseja te salvar. Muito bem, obrigado, pastor. O pastor irá para um outro trabalho e o irmão Goodson entra em cena dando a sua saudação. Pastor, irmão Goodson. Pai Senhor a todos que estão em casa. Também quero saudar as mães, especialmente minha esposa, que também é mãe, a Keila, que está lá em casa, está cuidando, uma mãe exemplar, uma mãe no deserto. Muito bem. Muitas vezes nós não percebemos. E está difícil, né, esse período. Muito Queria difícil. hoje ter abraçado minha mãe, cheguei um pouco atrasado, mas deu tempo, porque eu estava procurando um jeito de vê-la. Interessante, irmão Goodson, é que o Deus de toda consolação está presente, a graça dele supre todas as nossas necessidades, é muito importante. O assunto também, como o irmão Goodson já falou, é muito importante. A condição dos gentios sem Deus é um assunto atual, considerando o período de incertezas, de medo, doenças, a sensação de coisas negativas, muitas doenças. E aí, nessa oportunidade, nós temos essa oportunidade de vivenciar, tanto vivenciar a esperança, como também de refletir. E isso faz toda a diferença. Nós vamos
refletir neste assunto hoje, falando sobre a condição anterior, a condição nossa e, por que não dizer também, a nossa condição futura. Muito bem, então vemos aqui a capa da nossa lição, que nós estamos estudando. Na capa nós temos a temática: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o tema. Vai falar aqui hoje sobre a condição dos gentios. É de grande importância também compreender esse nosso histórico e que agora não há cegueira, não há nenhum impedimento, mas que possamos vislumbrar, como nós falamos na outra lição anterior aqui, a visão, uma visão espiritual, uma visão das coisas futuras. E muito bom também a gente saber que nós estamos incluídos, né, irmão Hudson, na esperança da promessa. Nós fazemos parte do pacote da promessa divina. Isso é muito interessante, faz toda a diferença. Muito bem, trazendo aqui algumas informações, a lição 6 dos jovens. Nós estamos projetando aqui na nossa retaguarda, né, a irmã Iraci, está conosco, a irmã Iraci, fazendo esse trabalho. Dá para fazer um close aí, uma aproximação aqui do slide. Estamos também, eu já tenho aqui na técnica de som, e a Denise ali também com apoio, que hoje nós vamos introduzir, irmão Hudson, outra coisa interessante. Se a pessoa quiser fazer pergunta, já faz pergunta aí, Denise capta aí e traz para nós. O pastor Hudson está bem aqui para responder. Então, a lição de jovens, trazendo aqui algumas informações, falando sobre o encontro com Deus, fé e obediência, no livro de Josué, será ministrada às 10h30 com o professor Júlio José, diretamente da cidade de Fronteiras, para toda a mocidade, para toda a igreja, no Instagram da mocidade. Informamos também que as aulas do departamento de adolescentes serão ministradas assim: pré-adolescentes, a irmã Rosinha, a classe adolescentes, o irmão Samuel, e a classe juvenis, o professor irmão Rodrigo. Então, boa aula para todos, a paz do Senhor para todos também. Informamos também que as classes do departamento infantil, a coordenadora, a irmã Lucilene, está gravando as aulas e envia aos pais. A partir de agora também nós postamos no grupo aqui da igreja e da coordenação da EBD. Muito interessante, as aulas pela coordenadora, gravada pela irmã Lucilene, e é bom a gente não perder o foco, não perder o ponto, não se descuidar, principalmente com relação à criança, né, irmão? Muito bem, homenagem aí aos Dia das Mães, um slide aí para fazer esse reforço. Que Deus proteja a todos, que Deus guarde, que abençoe hoje e sempre, que a graça dele esteja presente de uma forma toda especial. O slide seguinte, falando aqui da lição passada, falamos sobre o assunto libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, e aprendemos umas coisas muito interessantes aqui que a gente sempre precisa reforçar para não esquecer. O que foi que nós aprendemos? Aprendemos que o homem tem uma natureza pecaminosa, isso a gente precisa estar sempre rememorando isso aí, faz todo sentido. Aprendemos também que mesmo afastado de Deus, o ser humano pode ouvir a voz do Criador e atender positivamente aquele assunto da graça que nós falamos aqui também. E se assim o homem fizer, ou a mulher, o Senhor gera nesse pecador arrependido uma nova vida em Cristo Jesus. E essa é a grande notícia notícia do Evangelho, as boas novas. Muito bem, na lição de hoje nós temos o objetivo geral: esclarecer de que modo os gentios estavam privados da promessa messiânica. Como era isso, né? O Hudson vai explicar isso aqui. Vai explicar, conceituar e dar o significado espiritual de circuncisão e incircuncisão. Vai explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e vai nos afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. E também nós vamos focar um pouco também, para ficar só nesse aspecto aí, vamos reforçar um pouco, refletir sobre a nova condição, falar sobretudo sobre a esperança, né, Augusto, que faz toda a diferença. Muito bem, a nossa metodologia, assim, nós vamos discutir e só introduzindo que as perguntas, se alguém quiser fazer pergunta com relação aos assuntos aqui apresentados, pode fazer direto na rede social onde está ligado, a Denise anota e passa para nós aqui, tá bom? Muito bem, já falamos aqui, então essa é a capa que nós temos aqui, é a condição dos gentios. O pastor Hudson vai explicar o que é gentios, o que são gentios, quem são os gentios, que povos são esses, né?
Então, a condição da pessoa, de um modo em geral, sem Deus, é assim, desoladora, como nós vemos aqui na imagem que está sendo projetada aqui. O nosso textuário aqui diz: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. É um assunto muito interessante, que ele vai tratar aqui de um chamamento à reflexão quanto à situação do ser humano sem Deus. Reforçar a lembrança de que éramos carnais, que as pessoas carnais não podem ser esquecidas também essa situação. Como é a verdade prática aí, pastor Gubson? Bem, a verdade prática diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então nós vamos explicar aqui quem são os gentios. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 13, quem são os gentios, e precisa um pouco reforçar para fundamentar a compreensão aqui, entender um pouco dessa história, né? Três povos e tal, né? Gentios, Israel, o povo de Israel e a igreja. Então a Bíblia fala isso aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 32. Vamos à leitura bíblica em classe, vamos fazer de forma alternada. Está em Efésios 2, 11, 12, Romanos 4, 12 a 14. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Romanos 4 e 12 nós temos: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem, vamos fazer um pouco dessa compreensão aqui, dessa leitura. No versículo 1 que nós fizemos essa leitura aqui, vai nos tirar aqui uma lição, quando diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Havia uma discussão nesse contexto lá entre os judeus e os gentios. Quando a aliança de Deus com Abraão foi estabelecida, havia nesse caso a distinção entre judeus e gentios. Não que o Senhor manteria essa distinção, pois o propósito do Senhor era que os judeus testificassem do seu amor para os gentios. Ou seja, o propósito de Deus a instituir aquela aliança, aquele compromisso, aquele pacto com Abraão, era para que o povo de Israel servisse de testemunha para os judeus no decorrer, aliás, para o mundo, testemunha para o mundo no decorrer da história da humanidade. E nesse contexto, agora já no contexto do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, os mestres judeus, eles insistiam que a circuncisão e a obediência à lei eram necessárias para a salvação. E é nesse contexto que entra Paulo para esclarecer a situação, trazer-nos as informações a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho e do estado de graça que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona, né? No versículo 2, quando ele diz aqui que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele vai dizer aqui, o significado, entre outras lições que nós podemos aprender daqui, é que não tínhamos Cristo. As pessoas, os gentios não tinham Cristo. Nós fazemos parte também deste povo sem Cristo, aquele povo fora daqueles pactos, fora da promessa. Nós também estávamos inseridos. Hoje a situação é outra, e esse é o objeto também dessa lição.
Por quê? Porque agora nós pertencemos a um outro povo chamado Igreja de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta situação dos gentios, ou da pessoa sem Cristo, fora do pacto, fora da promessa, é uma situação desalentadora. Entre os Efésios imperava o paganismo, por exemplo. O paganismo, a idolatria, o engano. Não havia aliança, nem com Deus, nem com as nações gentias. Mas, para resolver essa situação, Cristo estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Não havia esperança, agora nós temos essa esperança. E a nossa esperança, como diz o hino da harpa, é sua vida, né? Graças a Deus por isso. Alegramos por isso. Continuando aqui a interpretação da leitura bíblica em classe, nós lemos também Romanos 4 e 1. 4 e 12, quer dizer, diz, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então ele está falando aqui da condição da salvação em gentios. É sem base na circuncisão, ou seja, não depende de circuncisão a salvação entre os gentios, entre os povos. Houve gentios que se converteram ao Senhor, tais como Naamã, Ruth, Raabe, mesmo naquele período, os quais não faziam parte da linhagem dos hebreus, mas a graça de Deus, o amor de Deus estava para com todos. É o que diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por fim, no versículo 13 diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então faz toda a diferença. E a lei não salvava, apenas conduzia o povo em direção à justiça. E no versículo 14 diz, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então a lei não abre o caminho da salvação, só conduzia à promessa. Então que nós possamos compreender, fazemos votos de que esta lição traga um outro além, possa revigorar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé e a gente focar naquilo que está por vir na pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui, qual é a importância disso para a igreja atual? Ao se converter a Cristo, nós passamos a pertencer ao povo de Deus em igualdade de circunstâncias. Ou seja, não há diferença, nós já estudamos isso, não há diferença entre grego, judeu. Então, todos estamos nessa condição de salvos em Cristo. E a aplicação na fé do crente, a ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui a nossa lição. Além dos comentários que o pastor Hudson quiser fazer sobre este assunto aqui que nós comentamos, ele vai nos trazer aqui o comentário dos 3 pontos da lição. No primeiro ponto, ele vai dar o conceito, o significado espiritual da circunstância, da circuncisão e da incircuncisão. No segundo ponto, ele vai nos dizer como era essa condição dos gentios sem Deus. E no terceiro ponto, vamos refletir juntos que os que no outro tempo eram sem esperança, agora somos incluídos na esperança da promessa. E essa promessa nos revelou a nós o verdadeiro Deus, que nós fazemos parte desse pacote. Então, as suas considerações sobre o que nós já comentamos aqui, pastor Hudson, e logo em seguida já responder essa pergunta que nos traz o comentário. O primeiro ponto, qual o significado espiritual da circuncisão e da incircuncisão que trata a lição? Bem, a primeira coisa é a gente ter ideia da importância dessa lição de hoje. Você está em casa, talvez você diga, não veja tanta importância em uma escola bíblica, em uma sala de lições bíblicas. Mas hoje, quando a gente conhece a nossa condição, a condição que a gente estava, a condição que a gente vivia, a gente passa a valorizar o que nós recebemos. É interessante que você só valoriza alguma coisa a partir do momento que você identifica em que condição você está. Vamos dar um exemplo da pandemia que estamos vivendo. Sim. Alguém só vai entender a condição de fragilidade que nós temos, do uso da máscara, do uso de todos
lavar as mãos, procurar o isolamento e tudo, quando entender a condição que ele está, de um vírus que você não tem ainda cura, não tem nenhuma esperança, nenhum sinal de esperança, medicação, nada. Então você está meio que às cegas. Os gentios estavam às cegas, ele não tinha esperança em nada, não havia promessa de nada. Então a condição deles era uma condição de condenação mesmo. Eles estavam condenados a tudo o que o pecado traria, que era a morte. A partir do momento que eles entendem a condição que eles estavam, eles passam a entender quem pode livrá-los disso. Então é importante a lição desta manhã, que a gente possa entender qual era a nossa condição e qual a condição nossa hoje, qual a condição antes para a condição que vivemos hoje, e aí saberemos dar mais importância. Vamos ao primeiro ponto? Sim, senhor. Então vamos lá. Eu quero fazer só a leitura da introdução, só porque tem gente que gosta de que seja feito todas as leituras, a gente sabe do tempo aqui, hoje ainda tem perguntas, então a gente vai procurar ser bastante rápido. Naquele dia eu já senti como é aqui o clima. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios o que antes da regeneração eles eram incircuncisos e que havia experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, primeira forma de privação, separados de Israel, alienados quanto à promessa, não entendiam nada sobre a promessa. Segundo, sem esperança e sem Deus no mundo. Veja como é forte essas 5. Eu acho que a mais forte é você estar alienado da promessa, você não saber nada sobre a promessa, e uma vez não sabendo nada sobre a promessa, não sabem nada sobre Cristo e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Vamos ao primeiro. Eles eram chamados incircuncisos. Primeira coisa, para a gente saber o que é incircunciso, eu preciso saber o que é a circuncisão. E ele diz: na era de Cristo, além de mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia da vida, no 8º dia de vida dos nascidos em Israel. Eram estrangeiros, comprados, qualquer um que estivesse em Israel era preciso ser feito. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, antes de eu entender isso aqui, Daniel, eu me alegrei no ano de 1991, mais ou menos. Um cientista americano ganhou um prêmio na Academia de Medicina por ele ter descobrido algo muito forte sobre a coagulação sanguínea em crianças. E aí eu fui ler o artigo, e ele descobriu que a coagulação sanguínea de uma criança era ao 8º dia de vida. Qualquer cirurgia que fosse feita só podia ser feita depois do 8º dia de vida. Antes não havia condições de saturação, e o médico americano fez uma série de pesquisas para provar isso. E aí eu disse assim, bastava ele ter lido a palavra, né? Porque o próprio Jesus já advertia lá em Gênesis. Ele dizia: Abraão, ao 8º dia você circuncida, e ainda coloca a criança em água corrente. Veja a profundidade do que Deus fez. Mas isso era só para a gente poder ter esse dado tão importante sobre a circuncisão. Mas a circuncisão era um ato físico que tornava um israelita reconhecido aonde ele fosse. Onde ele chegasse, onde o israelita chegasse, esse ato externo representava a aliança dele com Deus. Quem não tinha esta aliança, quem não tinha esse sinal físico de separação, de diferença, era considerado incircunciso. E os gentios eram assim. Aí eu me lembro de um fato, quando Diná é tomada e abusada por um homem. Abusada não, ela se entrega a um homem,
e esse quer casar com ela, Simeão e Levi propõem uma coisa àquela nação, que se eles quisessem fazer parte dos israelitas, eles teriam que se circuncidar. Já velhos, eles têm que se circuncidar, e a cirurgia é dolorosa, e eles ficam vários dias fracos por causa do sangramento, de tudo, porque era um ato da carne externa. E aí eles aproveitam para matar o povo daquela nação. E a gente fica pensando, se ainda hoje nós tivéssemos que fazer algum ato físico nosso, um ato meu físico, para que eu pudesse fazer parte do povo de Deus. Jesus fez todo o ato físico, tudo que era preciso para que fosse feito a ligação e a aliança entre nós e o reino eterno, essa circuncisão, tornando-nos judeus também, judeus não pela lei, mas judeus por Cristo, povo de Deus. Aí judeu e gentil vão ser chamados de quê? De igreja, como o senhor colocou. O senhor colocou bem, judeus, gentios e igreja, que é hoje o povo de Deus. No segundo ponto, ele diz o significado do religioso da circuncisão. Primeiro, o significado é o significado físico, de separação. O religioso, ele diz, o significado religioso apontava para a santificação, uma separação. Com a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança, a purificação requerida do povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com incircuncisos. Isso também, no versículo 5, Êxodo capítulo 19, 5, diz assim, e é importante a gente fundamentar esse significado religioso. Qual é o sentido das coisas? Por que foi feito isso? É interessante a gente fazer isso. E a Bíblia diz aqui, em Êxodo 19, 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, não era só para ver sangrar, tinha todo um significado, que é esse significado que a palavra... Principalmente, como foi lido aí, de obediência. De obediência, né? Você vê uma passagem que é tremenda, que é quando Deus manda que Moisés circuncide o filho dele, e ele não circuncida. Em um ato de desobediência, Moisés está descendo sem circuncidar. Aí a esposa de Moisés corta o prepúcio, joga no chão e diz assim: assassino tu és, tu quer matar nosso filho. Da seriedade que era a circuncisão para aquele povo. Era um ato de obediência clara a Deus, ao extremo. Quando uma criança nascia, ela tinha que passar o 8º dia por isso. Bom, aí ele fala da circuncisão do coração, e essa eu acho tremenda, porque alguma coisa tem que nos separar. Concorda ou não, Daniel? Sim. Alguma coisa hoje tem que nos separar do mundo. E que circuncisão é essa que nos torna propriedade exclusiva de Deus? Será que é preciso a lei? Não. Veja o tipo de circuncisão que Paulo vai falar. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova de Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas sim foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. E aqui a gente faz um comentário para você que está nos assistindo nessa live, nesta manhã. E esse comentário é de grande importância. Tinha muita gente que estava até circuncidado fisicamente, mas suas práticas eram práticas de desobediência a Deus. Diante dos homens, eles tinham a circuncisão como defesa. Diante de Deus, Deus conhecia os seus corações e a forma deles viverem.
Deus então começa com Paulo dizer que o que Deus queria não era apenas um ato diante dos homens, um ato realizado pela mão dos homens, mas era sim um ato que Deus iria agir em nós e nos tornar novas criaturas. Eu acho interessante que o profeta Joel faz uma menção disso aqui em trocadilhos. Ele diz: vocês têm o costume de rasgar as vestes, como ato que vocês estão reconhecendo que é errado. Mas Deus não quer mais que vocês rasguem o quê? As vestes, porque virou algo diante de homens, virou algo simbólico para homens, vocês rasgarem as vestes. Deus quer que vocês agora rasguem o coração, porque rasgar o coração seria uma atitude fiscalizada e inquirida por Deus. Assim era a circuncisão. A circuncisão era um ato que a lei inquiria diante dos homens. Agora o que Paulo traz é uma circuncisão do coração, inquirida e investigada por Deus. Era Deus quem dizia quem era e quem não era. A circuncisão real era ser uma nova criatura, e isso era princípio e prioridade do crivo de Deus. À medida dos homens, estava tudo bem, Daniel. Eu fazia no crivo dos homens a circuncisão, estava tudo bem. Agora Paulo vem com algo mais sério. A graça, ela traz coisas sérias. Ele diz: agora não basta você estar diante da lei, cumprindo o que a lei diz. É preciso que o seu coração seja novo, que te gere uma nova criatura. Pode surgir, irmão, algum questionamento dizendo: mas Deus mudou de ideia? Deus queria a circuncisão e agora não quer mais? Vejamos que o propósito, desde o versículo que nós lemos no começo, era separar Israel dos demais povos. Era o significado mais importante do que o ato em si. E as pessoas começaram a dar mais importância, passaram a praticar a importância só o ato em si, e sem o objetivo, sem o propósito. E aí por isso que diz em Gálatas 6:15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E esse sempre foi o propósito de Deus. Sem dúvida. Não mudou, não alterou, né? Eu vejo aqui, vamos trazer para nós. Você vê a igreja, né? Eu fui indagado por uma pessoa nova convertida: se pastor, quando eu me batizar e eu assumir como membro de uma igreja, aí não, eu vou ter que andar tudo direitinho como a igreja manda. Pura ilusão. O ato do batismo é que você não tem mais dúvida de que vai servir a Deus. Aqui dentro as coisas não funcionam por dogmas humanos, por obediência de homens. Aqui dentro, eu quero que você grave isso: o que vale aqui dentro são novas atitudes, é o que a palavra produziu em você, uma transformação real, verdadeira. A fé não é ouvir apenas palavras. Se fosse só ouvir palavras, a gente já era bem crentes, porque o que nós já ouvimos de mensagens não tem escrito, mas vai passar a ser real, vivo, quando as palavras, irmão Daniel, forem transformadas em atitudes e gerem uma transformação em uma nova criatura. Tanto que o versículo de Gálatas, ele é tão forte que confronta judeus hoje, quando Deus diz assim: para mim nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor para mim é ser uma nova criatura. Nós estamos preocupados muitos com os atos feitos diante dos homens, inquiridos pelos homens. Aqui para nós dentro da igreja, o que nós podemos ver dos homens é o que eles conseguem nos mostrar. Concorda ou não comigo? Eu consigo ver alguém que é assíduo à igreja, que nunca levantou a voz para mim. Eu digo: poxa, isso aqui é um homem de Deus. Mas eu não consigo ver o coração dele, porque quando ele sai da minha presença, quem ele é de verdade. E essa é a circuncisão que Deus exigia do homem. Não uma circuncisão apenas aparente, que a gente consegue ser inquirido pelos homens e passar pelo crivo. Existe um crivo, por exemplo, para sermos pastores. Existe um crivo na nossa convenção das Assembleias de Deus do Piauí, a CEADER, que ela faz um crivo para analisar se o homem pode ou não pode ser pastor. E esse crivo, ele é muitas vezes ditado por coisas que ele faz no meio da sociedade. Se ele tem um bom testemunho na sociedade, amém. Mas a gente não sabe quem é aquele homem de verdade. O crivo maior é o de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. A circuncisão que vale mesmo é a de coração, que só Deus sabe como está o seu coração. O ponto 4, a circuncisão na nova aliança. Já no período
quando Cristo já morre na cruz e traz uma nova aliança que é do sangue. Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que eu faço convosco. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates, calorosos debates, e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja. Vamos ler aqui Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque a carne não pode me garantir a aprovação diante de Deus. Pelo contrário, ela milita contra a questão do Senhor. Ela milita contra. Já pensou se os sinais mais claros da minha fé fossem na carne? Um instrumento contrário a Cristo, porque a carne milita todos os dias contra a vontade de quem? De Deus. Você já pensou se eu tivesse de ter marcas no corpo para mostrar que eu sou um cristão de verdade? Você já imaginou, você que está em casa, se você tivesse que chacoalhar seu corpo, sabe? Se mutilar para que você fosse reconhecido como filho de Deus? Paulo está dizendo assim: os nossos sinais não são na carne, mas são sinais espirituais de um homem que já não anda mais confiado na sua carne. Ele próprio disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque a carne que vivo, eu vivo no Senhor Jesus. Nessa carne que vivo, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Esta carne está crucificada, ela não tem mais vontades. Então isso é tremendo. Vamos fazer algum comentário ainda? Vamos ao segundo ponto. Acredito que nós já falamos aí o conceito de circuncisão, o significado, já falamos também, e a circuncisão do coração. Agora nós vamos aqui saber como era a antiga condição dos gentios sem Deus. Então, nesse item aqui nós temos dois subpontos, aliás, três, que são uma vida sem Cristo. E aí o apóstolo traz à memória que naquele tempo a religiosidade dos judeus era incapaz de resolver o problema. O que nós vemos em João capítulo 4, versículo 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então é interessante a gente compreender toda essa história dos judeus, porque desse pacto, e mais na frente nós vamos falar dele, né? Mas nós vamos conversar aí, refletir sobre como era essa condição dos gentios sem Deus. Veja só, estranhos ao concerto. Eles não entendiam nada. E é interessante hoje, irmão Doriel, que se a gente der uma volta por os bairros, sentar, ter a curiosidade de sentar e perguntar para alguém sobre a aliança que Deus fez, a gente vai ver milhares de absurdos e quantas pessoas estão leigas a esse assunto. Alheias completamente. É estranho a questão do concerto. Que concerto é esse? O que é que tem a ver com isso? Onde é que eu entro nessa história? Onde eu me entro nisso? Que atitude eu tenho que ter para com esse concerto? Porque, primeira coisa, alguém só valoriza o concerto quando entende a condição que está. É interessante que, eu não sei se o senhor já passou por isso, mas quando eu estou ministrando o Evangelho em cultos ao ar livre ou para pessoas em evangelismo pessoal, a gente apresenta Jesus e ele diz: eu tenho Jesus, eu já tenho Jesus comigo, e não entende a condição de pecador que está e o que é preciso fazer para ter realmente Cristo, para poder declarar em alto e bom som que tem Cristo. E será que vale o que eu digo ou o que ele diz de mim? Né? Olha como ele vai começar. Eu acho tremendo, isso aqui é a aplicação direta a nós. Nossa parte, nessa parte o apóstolo Paulo aponta as situações dos gentios naquele tempo estável, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa. Uma vida sem Cristo. Como seria uma vida sem Cristo?
Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso significa que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Qual o maior significado de Cristo, pastor? Qual o maior significado da palavra Cristo? Amor. Quando a gente consegue identificar que alguém está sem Cristo, com a vida sem Cristo, quando essas características do amor, que tudo sofre, que tudo suporta, que não perde o equilíbrio, que tem domínio, quando isso não acontece, é um primeiro sinal de que o homem está sem Cristo, e sem saber que ele tem uma promessa de que Cristo está à sua disposição. Quando o homem o confessar diante dos outros, terá o direito de ser feito filho de Deus. Mas quantas pessoas desconhecem porque vivem sem Cristo? Interessante que não era por falta de religiosidade. Religiosidade. Tem gente que é religioso e não vive sem Cristo. Os Efésios lá também, eles tinham Deus até demais, né? Até demais. Fé eles tinham em outros deuses, mas não resolveu o problema. Não. E é essa grande verdade. Às vezes você está me assistindo, eu não sei qual é o seu credo religioso, eu imagino que quem está nos assistindo sejam evangélicos, mas pode ter alguém católico, pode ter alguém de outro credo, e muitas vezes você pode ser muito religioso, mas viver sem Cristo. Viver sem Cristo, porque na hora que é necessário o Cristo da sua vida, você age de forma negativa. Veja, eu vou dar só um exemplo claro de quando quem vive com Cristo, quem tem Cristo na vida, consegue responder positivamente. Quando nós somos afrontados, como é difícil ser afrontado e responder não com mal, mas com o quê? Com o bem. É a hora de colocar Cristo para fora. Aquilo que tem dentro. É na hora do aperto, quem, como diz o ditado, é quem sabe, quem tem bombom guardado, é quem tem reserva na sua reservas de Cristo em si. E eu não sei se o senhor concorda comigo, é real a gente perceber uma humanidade sem Cristo quando a gente vê as reações dela diante dos momentos de... Quando alguém ofende, a pessoa vem e dá de volta. A pessoa diz, esse não pode ser cristão. Olha a resposta dele de volta. Agressiva, a resposta sem amor. O senhor consegue entender? São pessoas que estão vivendo sem Cristo, achando que estão com Cristo. Quantas pessoas dentro de igreja, sentados, não trisque no meu calcanhar, não pega no meu, não pise no meu pé. Se pisar vai ter uma resposta de volta. Esta vida ainda continua sem Cristo, porque a vida com Cristo, ela tem capacidade de pisar no pé dela e ela responder como Cristo responderia. Poderemos também citar o fato que nós vivemos da pandemia. Quantas pessoas estão sem Cristo? Ansiosas, preocupadas, com aflitas, medo, com incertezas. Porque é isso que eu falei no começo. A esperança, a perspectiva, a fé, fundamento, faz toda a diferença no modo de agir das pessoas nessas horas de dificuldade. Eu imagino gente que nem dormir está conseguindo. Ele não consegue dormir porque está sem Cristo. Porque aquele que está com Cristo, o sono dele é tranquilo. Ele está guardado por uma segurança de uma promessa que ele sabe que é real. Que se hoje eu não acordar, eu acordo com Deus. Se eu não acordar para esta terra, eu acordo diante da face do meu Senhor. Que eu durmo em Cristo. Quando a gente vai para um velório, o senhor concorda comigo? Quando a gente vai para um velório de alguém que viveu sua vida sem nenhum tipo de compromisso com Deus, o desespero daquela, o choro de que nunca mais vai ver. Levaram minha mãe, levaram meu pai, eu queria tanto eles. Mas aquele que já está em Cristo e é uma nova criatura, tem certeza que é apenas uma até logo, que nós vamos nos encontrar na eternidade. Veja a sequência: separados da comunidade de Israel. Isso era doloroso. Você já imaginou você passar por alguém e tratar esse alguém com indiferença? Sabe, você não faz parte daqui. Você não faz parte do meu meio. Era isso que acontecia. Não pertence, né? Não pertence. Eu vi uma ilustração
de um grupo, naquela época de Hitler, que eles eram a questão do branco e do negro, né? O povo ariano, branco, eram os melhores que tinha. Se você era negro, você nem tinha direito de sentar, nem de ficar do meu lado. No tempo do racismo americano, quantos negros não podiam sentar com brancos? Quantas pessoas? Era isso que acontecia. O incircunciso, o gentil, era o zaguzeiro, era alguém que sem destino e sem promessa, que não tinha direito de sentar. Lembra de Pedro? Não sei se o senhor consegue ver. Eu acho tremendo essa parte, quando Paulo enfrenta Pedro de frente e diz assim: como é que tu senta com os incircuncisos, com os gentios, e quando tu está na frente dos que são circuncisos, tu despreza eles, tu desmerece eles? Paulo estava diante de uma verdade. Olha como é forte o que ele vai dizer. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de ser gentil e não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo reconhecido. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A construção cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada de vida fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance da bênção prometida de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornaram descendência de Abraão. É como se eu chegar lá na casa assim e dizer assim: ó, o senhor é aqui? Aí o senhor disser assim: eu sou fulano. Aqui só entra. Você não tem um convite. Você não tem. Aí Jesus chega na frente e diz assim: ele não tem um convite, mas eu tenho. Serve o meu, entre. Isso é que é tremendo. O que estava fora da mesa agora tem direito a sentar. Agora tem direito a sentar. Quando Jesus está lá naquela casa daquele Simão, o fariseu, tem uma mulher pecadora e se derrama aos seus pés. Todos que estavam à mesa achavam que aquilo era um absurdo. E eles começam a questionar. Jesus diz assim: ó, essa aqui está em melhor condição do que vocês, porque essa daqui está sendo perdoada os seus pecados. Aquela mulher cananeia, ela chega a Jesus e diz: é lícito eu pegar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? E ela reconhece a condição dela. Olha como é forte, irmão Daniel. Ela reconhece a condição dela e diz: realmente eu sou uma cachorrinha, Senhor, mas se o Senhor deixar cair migalhas da tua mesa, eu como. Veja que tremendo. É a convicção de saber que a minha condição não tem direito. Eu sou um cachorrinho mesmo, Senhor, mas se o Senhor deixar, eu como da migalha. E o Senhor não dá só migalha, diz a ela: vai ser feito conforme tu dissestes. Então são coisas que nos chamam a atenção, que nos chamam a atenção mesmo. Aquele ladrão, quem poderia convidar um ladrão para sentar à mesa? Mas a graça convidou. O ladrão não é gentil, o ladrão está lá, ó. Ele está lá, ele não é judeu, é um gentil, e no meio tem Jesus, um judeu, e ele está lá. Quando ele está lá, ele olha para Jesus, e Jesus diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Condição que não tinha direito, agora tu tens. Alienados no pacto da promessa. Nós já falamos disso, né? O que era uma pessoa alienada? Uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum. Está por fora, né? Está totalmente por fora. E aí eu faço uma pergunta para você, que talvez sabe o que é mais interessante, irmão Daniel? Tem gente dentro da igreja que está alienado. Tem gente dentro da igreja alienado, não conhece a promessa que há, a promessa de acesso a Deus. Eu fico pensando, tem gente que me surpreende dizendo assim: pastor, ora por mim, pastor, porque a sua oração funciona, a minha não. Você já imaginou alguém dizer assim: ó, ora porque eu estou mal e eu creio na sua oração, e a sua? Ah não, pastor, o senhor tem mais? Não existe isso. Não existe o pastor ter mais. Você aceitou Jesus, você tem acesso a Ele. Ele diz: tudo que vocês me pedirem em meu nome, eu os ouvirei. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Um jovem, alguém que chegou hoje na igreja, mas que realmente aceitou a Cristo de verdade, você deixou de ser o gentil que não tinha direitos e passou a ser o filho de Deus.
o alcançado pela graça. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas de Israel. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. O pacto davídico diz: olha, vocês vão ter um que vai nascer, que vai reger vocês. A promessa, os pactos que foram feitos a Abraão. O pacto de Abraão diz: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel. Isso. Então são vários pactos, nós temos aqui pelo menos 4, e os gentios nada, por fora de tudo, né? Alienados desses pactos. Então essa é uma situação que a gente precisa ter, que o pastor falou, ter convicção daquele do estado de pertencimento. Quem sou eu? Né? Eu não era, mas hoje eu sou. Eu acho interessante, irmão Daniel, se eu lhe perguntar assim, me diga assim, se eu fizer, não se importe de talvez ser constrangido da pergunta, mas me responda. Se eu perguntar assim, como foi sua história com Deus? O que o senhor me diria? Aí eu queria relatar o estado, a minha necessidade, como eu era antes Antes de quê? Antes da conversão, antes da experiência, antes desse relacionamento com Deus. Foi o senhor que encontrou ele? Foi ele que me encontrou. Isso é que é tremendo. Não somos nós que encontramos Deus. A gente gosta de dizer, a gente já viu muitos pregadores dizendo assim: quando eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Não foi você que encontrou ele. Sua real situação era de alienado. Eu estava alienado nos meus prazeres, eu estava alienado na minha vida. O senhor nasceu no Evangelho, irmão? Sim. Nasceu, né? Mas tem muito cristão, como eu disse. Tem filho de pastor, filho de crente, que estou indo porque está mandando, mas eu não tenho noção nenhuma do que é essa vida, a vida de um cristão de verdade. Então, alienados, eu era alienado. Eu estava o quê? Eu achava que tinha Deus, era doutor de rodeio, vivia com imagens, tinha meus padroeiros, minhas padroeiras, e eu pregava, e eu cantava lá, falava de um Deus que eu não conhecia. Eu estava alienado, mas o Senhor foi lá e me achou, e me encontrou, e me trouxe da alienação ao conhecimento real da graça. Por isso que Paulo diz assim: crescei no quê? No conhecimento e na graça de Deus. Oséias chega a dizer: o meu povo erra porque lhe falta o quê? Conhecimento, alienação do pacto. Bom, vamos para o terceiro ponto. Vamos. Quanto tempo ainda aí? É assim. Então, aí nós vimos a condição antiga dos gentios era desoladora. Eles viviam sem Cristo, estavam separados de Israel, estavam fora de todos aqueles pactos, eram estranhos ao concerto da promessa. E agora chegou esse nível de igualdade para todos. Os judeus se surpreenderam. Aí ele... Como é que nós vamos agora dividir? Até para dividir o céu tem jeito, tem dificuldade. Sabia disso? Tem jeito, tem dificuldade. A gente gosta de ver os outros morrendo e ele vem. E isso não existe no povo de Deus. Aí ele fala assim, desprovidos da esperança. O senhor falou, sem esperança nenhuma. Qual é a esperança que tem alguém que não conhece a Cristo em uma pandemia como nós estamos vivendo, onde as ameaças da morte é clara, onde a única segurança que ele tem, confesso que eu fico imaginando como o povo é frágil, que a única segurança que ele tem é não passar a mão no rosto, é lavar as mãos e colocar uma máscara na cara. Essa é a minha segurança. Ou então ficar em casa. Ou eu ficar em casa, me trancar dentro do quarto e eu não vou. Não, a minha segurança é diferente. Que a minha vida pertence a quem? A Deus. Que cada fio de cabelo, cada algo que acontece comigo antes, ele tem conhecimento. Mas você já imaginou o gentio viver sem esperança? A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras o principal uso está ligado à confiança nas promessas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Não existia uma vida depois da morte.
Então, peraí, a minha esperança é até aqui, ó. Depois que eu morrer, acabou. Eles estavam tão sem esperança que depois da morte, mas quando a graça alcança, aí a gente tem esperança, amém. Eu tenho uma esperança, eu vou ver o meu Deus face a face. Eu tenho uma esperança de que eu vou viver naquela Jerusalém, em uma eternidade com Deus. Sem Deus no mundo, como seria a vida de alguém sem Deus no mundo? O senhor quer falar alguma coisa do tópico primeiro? Não, nós já colocamos, inclusive o senhor já falou aí sobre Romanos 11, 17 a 21, aquela questão dos gentios, que são os ramos-geiros, que por conta da quebra dos ramos da oliveira foram enxertados. Nós já comentamos aqui, aquilo que estava fora, os gentios estavam fora daquela promessa, de todo aquele pacto. Agora eles têm a oportunidade de estar no mesmo nível de igualdade dos filhos de Deus, dos israelitas, do povo da promessa, do povo dos pactos. E ali não soou bem para os israelitas. Agora o texto que o senhor escolhe, ele é mais forte ainda para nós, porque ele diz assim: se Deus não poupou os filhos, exatamente, se ele não poupou os filhos por sua desobediência, imagina nós que éramos o quê? Jabuzeiros, e fomos enxertados. Por isso andai na presença de quem? De Deus. Regular isso. Eu me lembro da predestinação, que a gente deu aula junto aqui. Nós temos que entender a condição que nós estávamos perdidos, agora nós estamos diferentes, que nós possamos valorizar. Paulo, quando diz isso, vocês eram jabuzeiros e foram trazidos de volta, é para que vocês valorizem, porque se os filhos ele corta o filho do ramo, ele corta o filho da árvore, imagina um enxertado. E aí é o que diz no versículo 18 de Gálatas 11: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Então, muito interessante isso aqui, o versículo 19: tirais, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, esta bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeça, mas teme. E o senhor toca um versículo aí, eu posso parar até aqui, a gente para aqui, essa parte do comentário aqui. O senhor diz assim: não esqueça que não foi cortado o filho para você ser enxertado. Não pensa assim. Não tirou de um para dar para o outro. Não tirei de um para dar para o outro. Então, você foi enxertado pela fé, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele não tirou ninguém para botar você. Porque às vezes a gente pode dizer assim: ó, fulano aqui foi arrancado para eu poder entrar. Com Deus não funciona como funciona o mundo. Ele nos enxertou porque nos amava, pelo seu ato misericordioso. Aqui eu encerro. Sem Deus no mundo é um mundo em caos. Concorda ou não? É uma vida sem Deus, é uma vida em caos, em uma vida totalmente sem sentido. E não é porque eles não tivessem Deus, como o senhor comentou. Eles eram politeístas e tinham vários deuses, mas Deus com D maiúsculo, Deus real, eles não conheciam nada. E aí o versículo diz em João 17:3, consultando aqui na Bíblia, aqui no celular que vai mais rápido, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é essa a grande diferença, né? Felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção de Deus, os desígnios do Deus verdadeiro. Nenhuma pergunta. O estado era calamitoso, né? O povo está entendendo tudo. Muito bem. Perguntem. Pois agora vamos andando a conclusão, aí, né? a nossa conclusão. Antes de eu fazer a conclusão, você permite, eu gosto sempre de ilustrar para que o povo possa entender o que Jesus fez, tá? E eu quero que você preste atenção nessa ilustração. Talvez você não seja evangélico, mas foi surpreendido de alguém colocar esse link para você assistir essa escola bíblica. Eu conto uma história que em um mercado de escravos, uma escrava estava acorrentada e ela ia ser vendida. E ela sabia que para quem comprasse aquela escrava, iria escravizá-la, ia colocar ela na senzala, num local separado, ia bater nela, ia obrigá-la a fazer trabalhos, ela seria obrigada a trabalhar em prol daquele seu senhor.
Então, ela sabia que era como animal, ia ser comprada como animal e ser tratada como animal. Então ela gerava, por falta de conhecimento de que podia haver bondade em quem comprasse ela tratava arrediamente quem ia comprá-la. E um certo senhor foi comprar a escrava e chegou perto dela, observou a escrava, e a escrava cuspiu nele, chutou ele, disse uma série de coisas como animal, porque era assim que os escravos se comportavam diante de quem ia comprá-lo. Eles faziam isso para ver se não eram comprados, mas aquele homem, mesmo com o cuspe dela, o chute dela, ele comprou ela. Quando comprou ela, que botou ela, que agora ele era o dono dela, ela disse: eu não vou trabalhar para você, e começou a gritar. Aí ele pegou a chave, abriu as chaves das algemas da escrava, pegou um documento de alforria diante do juiz, assinou a carta de libertação dela e deu para ela. Mas espera aí, você me comprou para me libertar? Eu cuspi em você, eu lhe tratei mal. Ele disse: foi para isso que eu fiz. Eu não lhe comprei para lhe escravizar, eu lhe comprei para lhe tornar livre. Eu não comprei para lhe escravizar, eu lhe comprei para lhe tornar livre. A sua condição era de escravo, mas agora a condição que eu lhe dou é de livre. Então nós éramos escravos, nós éramos gentios, e o Senhor nos comprou por um alto e sublime preço, o seu próprio sangue, não para nos escravizar, mas para nos tornar livres. Pense nisso. Então, a nossa conclusão é que em outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus, como nós cantamos o hino aqui, longe do Senhor andar. Um dia, porém, a magnitude do amor de Deus circuncidou os nossos corações. Nós estudamos, inclusive, em outras lições aqui, que a iniciativa foi de Deus, não foi de agora. Desde a eternidade, Deus já tinha esse plano. E Ele circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, e nos incluiu na esperança da promessa, e revelou a nós o único Deus verdadeiro. O que é que nós faremos agora? Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Que nós possamos vivenciar esse estado de graça, mesmo em tempo de dificuldades. Me permita ousar agora. Sim. Eu tenho certeza que talvez alguém esteja nos assistindo, que você desconhece a promessa, que você não conhece o plano de salvação de Deus. E eu vou usar, porque em escola bíblica dificilmente a gente fala que a classe já todos aceitam, todos já são cristãos. Mas eu quero te convidar, nessa manhã, a você tomar a decisão e aceitar o plano de Deus, deixar de ser escravo do pecado, escravo de seus prazeres e de sua carne, e passar a ser uma nova criatura, circuncidado no coração por Jesus. Ou você se distanciou de Deus, porque você estava leigo, porque você não tinha com Deus nenhum tipo de conhecimento, e você se afastou de Deus. Mas nesta manhã, tanto é manhã de volta como manhã de aceitar a Cristo. E eu te convido, se você tem, põe aí no Facebook, põe no Instagram, põe aí, se você quer aceitar Jesus, tá bom? Põe para a gente poder orar por você. Nessa perspectiva de que nesse período de dificuldades, de incertezas, de medo, de estresse, em que as pessoas, nós podemos glorificar ao nome do Senhor. Não é que nós vamos banalizar o que está acontecendo, é que o que está por vir, quem tem essa esperança, muito mais lindo, é muito mais solene, mais interessante. Podemos dizer: ora vem Senhor Jesus. Pastor Hudson, ore apresentando a Deus neste sentido, esse propósito, esse objetivo da escola dominical, de que as pessoas sejam fortalecidas
estejam firmadas na fé, no pacto. O Deus de todas as coisas, de todos os tempos, Ele tem coisas gloriosas reservadas para nós. O melhor está por vir. Aleluia. Eu vou orar por vocês, orar por nós que estamos aqui. Mas antes eu quero fazer um convite. Posso? Posso? Eu sei que vai ter culto hoje à noite aqui, mas eu quero te convidar também. Eu vou estar no culto direto da igreja, na live direto da igreja, lá no Facebook da Assembleia de Deus do Parque Piauí, na qual eu pastoreio. Eu vou estar ministrando nesta noite. Sabe o que eu vou pregar lá nessa noite? Por um trisco eu não te aceitei, Jesus. Eu vou falar quando Paulo está diante do rei Agripa e ele diz: por pouco, Paulo, tu me convencia a ser um cristão. E a gente vai falar de Festo, de Félix, de coisas tremendas, tá bom? Que você possa estar assistindo também, assistindo lá a partir das 18 horas, nosso culto na Assembleia de Deus. Pai eterno e amado Deus, queremos te dizer quão grande, quão grato nós estamos. Graças te damos, Senhor, porque fomos alcançados pela tua graça e uma outrora gentios, mas agora filhos de Deus, filhos de um Deus que nos ama e que tem pactos e alianças conosco. Senhor Deus, que a tua igreja, aqueles que ainda estão alienados, aqueles que ainda não têm ideia do pacto que fizeram com Deus e do valor que é esta decisão que fizeram, que possam ter a convicção renovada, restaurada diante daquilo que ouviram nesta manhã, que possam entender a condição sem Deus que viviam e que hoje têm Cristo, que possam, como homens ousados e mulheres ousadas, usarem a fé para determinar, Pai, que todo mal cesse, que possam ministrar em suas vidas e na vida das pessoas a palavra da esperança, a palavra do amor e da graça que vem de Ti. Senhor amado, obrigado por esta, graças eu te dou por esse momento tão importante de escola bíblica, que não cesse, Pai, o ensino, que não cesse a preocupação de mostrar aos homens o valor que eles têm, e que ao final de tudo, Senhor Deus, nós possamos dar graças e dizermos: chegamos ao destino da promessa final. Quero pedir nesta manhã também um pedido especial pela irmã do teu servo Kim, meu Pai, lá da igreja, do diácono Kim, que está acometida do Covid-19, está internada, ela está com problemas, fez uma cirurgia no rins e agora apareceu a questão do vírus. Vai em socorro, Tu és o Deus da operação, Deus do milagre. Nós servimos um Deus do impossível e não há impossíveis que se parem diante de Ti. Opera curas e milagres nessa dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao pastor Hudson e a todos. Tenham um bom almoço e que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.